Paz do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor, Bruna. Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite. Mais uma vez aqui, nos reunimos para falar do amor de Deus. Nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, para orar. Amém? Consagrar o nosso dia ao Senhor, né? Tenho certeza que Deus tem algo novo a falar na minha vida e a sua vida nesta noite. Amém? Como que você está? Como que foi o seu dia? Como que você tem passado, né? Como que você tem... como foi o decorrer do seu dia desta terça-feira que se findou. Terça não, né? Essa quarta. Que se findou. Perdão. Eu quero começar com uma boa notícia, né? Para mim, né? E é um testemunho, né? Graças a Deus curei da otite. Estou ótimo, sem dor. Estou zero bala. Pai do Senhor Marcos, Deus abençoe. Pai do Senhor Gil, Zenaide, Deus abençoe. Então, agradeço a oração dos irmãos. Deixa eu só acertar aqui, irmãos. Espera aí. Só trazer a câmera um pouco mais pra frente para ficar melhor. Acho que eu coloquei a câmera muito para trás. Acho que agora tá melhor, né? Pronto. Agradecer aos irmãos aí que estiveram orando pela minha vida. Melhorei, graças a Deus. Tá aqui, ó. Zero bala. Tô ouvindo bem, tô sem dor nenhuma. Graças a Deus tô curado dessa otite. Amém? E tudo isso, né? Graças ao tratamento que a gente faz, que é tomando medicamento, né? Cuidando do ouvido para ele não piorar. Mas também graças à nossa oração, né? Principalmente a oração, né? Graças ao momento que nós temos de orar e colocar diante do Senhor as nossas enfermidades, né? Eu louvo a Deus por essa cura, pela vida dos irmãos que estiveram orando pela minha vida. Muito obrigado. E esse é um testemunho que eu deixo. Amém? Vou deixar já o texto aqui que a gente vai meditar nessa noite. Um texto que para mim é muito especial. Gosto muito desse texto. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. É um dos meus textos preferidos, né? Vamos continuar a nossa meditação do Evangelho de João, né? O capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 38, tá? Esse capítulo de número 8 ele é um capítulo extenso no sentido de que se trata de um diálogo. Então, o capítulo 8 inteiro ele é um diálogo, né? E ele é muito intensificado a partir do versículo 12. Então, do versículo 12 até o 56 é um diálogo único, né? Mas hoje nós vamos ler apenas, né, do versículo 31 ao versículo 38. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos entender um pouquinho o que Jesus quer dizer quando ele diz que nós seremos livres, né? Quando ele faz a analogia da escravidão, né? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Amém? Se você quiser também, deixe seu pedido de oração. Nós vamos estar depois no momento da oração, clamando, rogando ao Senhor, pedindo a Deus que venha cumprir com o seu querer, o seu efetuar nas nossas vidas, né? Intercedendo uns pelos outros, né? E tenho certeza que o Senhor ouvirá a nossa oração. E no tempo certo, a vontade de Deus vai ser feita e vai ser realizada nas nossas vidas. Amém?
você já abriu também a sua Bíblia, já está aberta no texto aí. Então, vamos ler, vamos meditar nesse texto nesta noite, amém? Vamos iniciar a nossa meditação. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, vós verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade, eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Amém? Paz do Senhor, Kelly. Deus abençoe, minha querida. Essa é a continuação, do diálogo feito entre Jesus e os judeus. É muito interessante nós dizermos, entre Jesus e os judeus, porque Jesus era judeu, Ele fazia parte do povo, daquele povo que estava ali, Mas nesta noite nós vamos falar um pouco sobre escravidão, Nós vamos trazer nessa meditação o teor da escravidão e da liberdade dessa escravidão. Ontem, quando nós estávamos na oração, nós meditamos do 21 até o 30, nós entendemos um pouco que Jesus, ele fala que ele vai para o Pai, e vai chegar um momento que não vamos encontrar, que não vai ser encontrado o Pai. E aí, dentre todo aquele diálogo que ele tem com os judeus, alguns aceitam, outros não aceitam, ele finaliza no versículo 30 dizendo que estas coisas muitos creram. No 29 ele diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E anterior a isso, no 28, ele diz o quê? Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e nada faço de mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. Ele fala que quando chegar o momento em que ele for glorificado, quando chegar o momento em que houver a assunção dele aos céus, em que ele, depois que ele ressuscitar, que ele aparecer como corpo, com o corpo glorificado, muitos daqueles que não criam nele passarão a crer nele, muitos daqueles, que seguiam a ele enquanto vida, passarão a vê-lo como Cristo ressuscitado, Um exemplo que nós encontramos são os próprios discípulos a caminho de Emaús, Eles têm uma visão do Cristo ressurreto, Quando ele Pai Senhor, Darcy, Deus abençoe. Quando ele encontra, quando Jesus encontra aqueles discípulos a caminho de Emaús, então eles têm a visão do corpo glorificado. E ele faz um contraste, como nós vimos lá no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, no versículo, se não estiver equivocado, no versículo 14, ele começa a dizer aqui, de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele diz, lá no capítulo 3, que no mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. No versículo 28, ele diz que quando o Filho do Homem for levantado, então sabereis que ele é o Eu Sou,
E aí ele continua a dizer, ou seja, eles saberão que ele é o eu sou, ele é o Deus Filho que foi encarnado e que se entrega na cruz, morre pelos nossos pecados, para que nós possamos ter o pleno direito à vida eterna com o Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo no 29, que aquele que enviou está com ele e não o deixa só, porque ele sempre faz o que lhe agrada. Né? Quando a gente conhece a Jesus e nós fazemos a vontade dele, né? Nós passamos a ser enviados pelo Senhor, ele não nos deixa só, ele guarda a nossa vida, porque nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, né? E aí no versículo 30, ele começa a dizer que as pessoas que estavam lá e ouviram ele falar, né? Essas pessoas creram nele. É interessante nós entendermos muito bem o que é isso, quando ele diz que aquelas pessoas creram nele, né? Por que aquelas pessoas creram em Jesus? Né? Ele vai dizer, né? João na sua narrativa vai dizer que aquelas pessoas ouviu o que ele disse, né? O que Jesus pregou naquele momento e creu. Mas Jesus, ele continua o seu diálogo, dizendo que, né, disse, pois, aos judeus. Então, aqueles que creram, né, os judeus que haviam crido, Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, né? Então, não basta crer, né? Olha só, não basta crer, é preciso permanecer. Não basta crer que Jesus é Deus. Você precisa permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra, para que você possa ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, filho de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que nós conhecemos essa verdade? Né? E como que nós somos libertos por essa verdade, né? Nós conhecemos a verdade acerca do Senhor de que forma? Né? É através desse relacionamento, é através dessa comunhão que nós passamos a ter com o Senhor. É por meio da oração, é por meio da leitura da palavra de Deus, é por meio da atenção aos mandamentos do Senhor, aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração, aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós passamos a ter esta comunhão e passamos a conhecer mais a Cristo. Um conhecimento acerca de Cristo não se baseia somente no que está escrito na letra da palavra de Deus, mas nós precisamos mergulhar nesta palavra e entender os contextos espirituais que Cristo tem para as nossas vidas, a vontade que Cristo tem para as nossas vidas, que é um discernimento espiritual que nós podemos encontrar nesta noite, que a partir do momento que nós conhecemos esta verdade de Cristo, que nós abrirmos mão, né, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios para viver o reino de Deus, para viver a vontade de Deus, nós conhecemos essa verdade e esta verdade passa a nos libertar. Mas os judeus daquela época, né, acabam tendo uma visão totalmente diferente do que Cristo está trazendo por meio da sua palavra, né? Porque eles começam a dizer o quê? Responderam-lhe, somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres, né? Nada mais longe da verdade, porque ele diz assim, nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos. Né? Então, quando ele diz que eles, né, é muito interessante que na Bíblia, quando ele diz assim, somos filhos de Abraão, ele está querendo dizer que somos da descendência de Abraão. Né? Então, o judeu ele arroga para si a descendência vinda de Abraão, que foi, né, a origem da promessa de Cristo para o homem. Né? Após, né, toda aquela quando acontece todo aquele período do Éden e vai passando nas gerações, Deus chama Abraão e diz que faria dele
uma grande nação, né? E a nação deles seria numerosa. Então os judeus começam a dizer que eles arrogam, né? Começam a arrogar para si o direito da primazia de Abraão. E ele fala: nós fomos, né? Nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos. E nada mais longe do que da verdade. Por quê? Porque a nação de Israel se tornou escravo dos egípcios, aí Deus libertou eles da escravidão, entrou na terra prometida, né? Conquistou a terra prometida, passou por diversos períodos de escravidão. Quer ver aqui, ó? Vamos pegar aqui só para a gente poder entender melhor aqui. Eles foram escravos dos egípcios, foram escravos da Pérsia, da Babilônia, da Síria, né? Foram escravos. Então, assim, a gente percebe que eles tiveram vários. Aqui, ó, olha só. Só para que vocês possam entender. A descendência de Abraão, eles foram escravos no Egito, foram escravos quando eles entraram em Canaã, passaram pelos domínios de outros povos, incluindo os filisteus, os assírios, os babilônicos, os persas, os gregos, os sírios e os romanos. Né? Então você percebe que a nação de Israel ela passou por vários períodos de escravidão. Né? E aí quando eles falam para Jesus, né, que como que ele pode dizer que que eles serão libertos, sendo que eles são da descendência de Abraão e eles não foram escravos, eles não são escravos, na verdade eles vivem debaixo do jugo dos romanos. Mas Jesus, ele não está falando nessa visão. Ele não está trazendo uma visão física. Ele não está dizendo para aquelas pessoas que eles estão sendo escravos, né? Que eles vão ser libertos daquela escravidão política. Né? Porque o período de escravidão que houve, né, do povo judeu foi o período político. E do mesmo modo, não é trazido para nós uma escravidão política, mas ele vai continuar dizendo aqui: replicou-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, ele está dizendo, vocês estão me dizendo que vocês não são escravos, vocês são da descendência de Abraão, e vocês jamais foram escravos, mas isso está longe da verdade. Por quê? Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? E por que a nação de Israel, inclusive no Antigo Testamento nós vemos que existem vários momentos que eles são escravos, porque eles se deixam levar no pecado, eles se deixam levar em razão dos seus próprios deleitos. Né? Durante toda a história da nação de Israel, a nação de Israel passou por diversos períodos, diversos reinados. A nação de Israel foi dividida entre o reino de Israel e o reino de Judá. Né? Houve vários momentos e existiram vários reis que apostataram da fé, existiram vários reis que se entregaram ao deus Baal, a deus Acerate, outros deuses. Né? E isso leva a pessoa à escravidão. Pai do Senhor, pastor Marcelo. Isso leva as pessoas à escravidão. Né? Porque qual é a função do pecado? Né? Qual é quando nós pecamos, o que isso implica nas nossas vidas? O que isso implica na minha vida e na sua vida? Isso implica uma amarra que é trazida, né? A pessoa que está cometendo o pecado, ao qual o pecado entra ao coração dele, é praticado, é gerado este pecado, e este pecado aprisiona essa pessoa. Né? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Né? O pecado, ele sempre vai vir contra a vontade de Deus, contra a um ensino de Deus, contra a uma ordenança trazida pelo Senhor. Né? Nós olhamos no Antigo Testamento propriamente, Deus ele levantava os reis para que os reis, né, governassem a nação de Israel, né, o seu povo, e levasse o povo à adoração
plena ao Senhor. Mas o que a gente mais encontra, né, na história do povo judaico, né, em toda a história da nação de Israel, é que eles acabam se entregando à idolatria. Né? O rei Acabe se entregou à idolatria. Passaram outros reis que foram terríveis à nação. Por que a nação de Judá foi levada escrava à Babilônia? Né? Por que foi levado para um reino de idólatras? Porque eles estavam vivendo na idolatria, e Deus, como uma forma de castigo e até para que houvesse uma purificação do povo e retornasse somente aqueles que verdadeiramente estariam se entregando ao Senhor, vivendo a adoração pura ao Senhor, né? Deus permite que eles sejam levados escravos, porque estavam vivendo no pecado. Né? A gente olha no Novo Testamento, né? Propriamente aquela mulher, no começo do capítulo 8, a mulher levada em adultério, né? E foi levada diante de Jesus e de todas as pessoas que estavam lá. Ela foi pega fazendo o quê? Né? Ela foi pega em adultério, ela foi pega pecando, ela estava no pecado. A função do pecado é nos amarrar. A função do pecado é nos descaracterizar. Quando nós pecamos, nós tiramos a característica de Cristo que há sobre a nossa vida. Essa característica ela passa a ser manchada, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Mas se nós pecamos, logo estamos vivendo as obras do diabo. Então, o pecado ele vem carregando sobre si a culpa, a mancha, e isso nos torna escravos. Por isso que Jesus vai dizer que aquele que peca se torna escravo do seu pecado. Né? Nós vemos muitos casos hoje, né? A prostituição, as drogas, o alcoolismo, né? Uma pessoa que é viciada no alcoolismo, essa pessoa ela não consegue largar, porque ela tá numa dependência plena do alcoolismo, do álcool. A pessoa, por exemplo, que usa drogas, né, é um dependente químico. Essa pessoa ela está vivendo plenamente a sua dependência química. Ela já não consegue, ela não consegue viver sem que ela viesse usar a droga. Né? Então, amém, Kelly, eu imagino, eu imaginei isso. Então, essa dependência nos tira a característica de Cristo na nossa vida. E a nossa dependência ela não tem que ser do pecado, mas ela tem que ser da vontade do Pai. Então Jesus vai dizer para eles: vocês falam que são filhos de Abraão e que não têm pecado, isso é uma inverdade, porque, pecado não são escravos, isso é uma inverdade. Por quê? Porque a história do povo hebreu, a história, Pai do Senhor Camila, a história da nação de Israel foi em que eles viveram a escravidão porque estavam vivendo no pecado. Né? Por isso que eles estavam, eles têm um passado também da escravidão. E a escravidão veio pelo pecado, porque aquele que peca se torna escravo do seu pecado. Aí no versículo 35 ele vai dizer assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim e para sempre. Né? Então o que ele diz? Vocês são pecadores, vocês estão em pecado, e se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não abandonarem o ato do pecado, se vocês não abrirem mão do pecado que há sobre a sua vida, que há sobre a vida de todos aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, vocês serão escravos, e o escravo ele não vive muito tempo na casa do seu Senhor. Porém, o filho vive para sempre. O que ele está querendo dizer? Qual é esse contraste que ele está querendo dizer? Que o filho ele vive junto com o pai na casa, enquanto o escravo ele não permanece muito tempo na casa, logo ele é retirado e ele é levado para sua zona aonde permanecem os escravos. Normalmente os escravos ficavam em locais totalmente deploráveis.
né? Não são lugares bons, não eram lugares bonitos, eram lugares totalmente deploráveis. Por quê? Porque não havia um cuidado com o escravo, mas há um cuidado com o filho do patrão, com o filho do Senhor, né? Então ele diz o quê? Que o escravo ele não fica muito tempo na casa, mas o filho fica e para sempre. E aí automaticamente ele vai dizer: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está dizendo para os judeus. E ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Se verdadeiramente nós entregarmos a nossa vida a Jesus, se verdadeiramente nós crermos na sua palavra, nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, nós seremos libertos das artimanhas de Satanás. Nós seremos libertos de todo jugo e culpa do pecado que há sobre as nossas vidas. Os judeus arrogavam para si que eles seriam salvos porque eles eram da descendência de Abraão, da onde veio a promessa. Mas a promessa da vida eterna, ela não está especificada dentro de uma descendência. Não é o porque você é filho de um professor que você vai ser uma pessoa culta e intelecta, né, pelo resto da vida. Se você não estudar, se você não buscar o conhecimento, você não será uma pessoa culta. Do mesmo modo que o fato, por exemplo, Pastor Marcelo é dono de um pet shop, né? O fato dele ser o dono de um pet shop, né, não quer dizer que os filhos dele vão conhecer já já nasceu conhecendo tudo a respeito do pet shop, a respeito desse meio. Né? Se eles não buscarem esse conhecimento e se eles não estiverem próximo do pai dele, eles não vão ter este conhecimento. Ao mesmo modo que na nossa vida, se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, se nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, nós não vamos viver a salvação que está destinada a nós. Não adianta você ter uma família de berço evangélico, você ter uma família de teólogos, você ter uma família que é cristã, né? E essa família passa os seus dias de oração, de cultos, de entregas. Se você não tomar esta atitude, se você não buscar, se você não se entregar, não adianta você viver uma descendência. Não pense que porque você a sua família é de berço que a sua salvação está garantida. Não. A salvação ela é individual e ela é conquistada dia após dia por mim e por você. Nós conquistamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Como? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós permitimos o trabalhar dele na nossa vida e no nosso caminhar. Né? Por isso que ele diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem seis que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto ao meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. É muito interessante essa analogia que Jesus vai fazer quando ele diz: eu sei que vocês são filhos de Abraão. Eu sei, e aqui que ele diz assim: eu tenho ciência da sua descendência. Ele fala assim: eu sei que vocês são da descendência de Abraão. Eu sei que isso que vocês estão arrogando é certo, é correto. Mas, contudo, vocês estão procurando me matar. Olha só. Porque a minha palavra não está em vós. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? E nós voltamos lá no capítulo 30, e já para a gente ir amarrando para o finalzinho, no capítulo 30 não, no versículo 30. Se nós voltarmos no versículo 30, ele vai dizer o quê? Dita essas coisas, muitos creram nele. Mas nem todos, aí vamos no 31, mas nem todos permaneceriam em Cristo.
O que nós entendemos com isso quando ele diz aqui no versículo 37? Bem seis que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ele diz que aquelas pessoas, João vai dizer que aquelas pessoas creram em Jesus. Porém, aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus, né, que creram em Jesus, muitos ainda não permaneceriam nas palavras de Cristo, né? Fato é que muitos dos que ouviram creram, mas muitos não permaneceram. Aonde nós vemos isso? No próprio capítulo 6, quando Jesus ele vai falar, é no 6? No capítulo 6. Depois que Jesus ele faz a multiplicação dos 5 pães e 6 peixinhos, ele vai falar sobre o ministério dele. Né? E alguns judeus começam a murmurar, e alguns judeus começam a murmurar quando ele fala que ele é o pão da vida. Muitos vão se escandalizar e muitos vão deixar de seguir Jesus. Muitos creram em Jesus, nas palavras de Jesus, mas desses muitos que creram nas palavras de Jesus, ainda existiram aqueles que não permaneceram em Jesus. Por quê? Porque estavam focados, estavam ainda enraizados nas suas próprias tradições, nos seus próprios pecados, né? Ainda existiam aquelas barreiras que seguravam eles de viverem uma nova vida com Jesus, né? Infelizmente, o medo do novo e o medo do renovo faz com que muitas pessoas venham a apostatar. E irmãos, assim, não é vergonha nenhuma se você admitir que durante um certo período da sua vida você chegou a apostatar dessa fé espiritual. Você chegou a pensar somente na tradição, somente naquilo que você creu e não se permitiu viver o novo de Deus, né? A transformação de Deus para com a sua vida. Jesus fala a mesma coisa aqui. Vocês creram em mim, mas vocês ainda procuram me matar, porque vocês creem muitos creram na minha palavra, mas não permaneceram. Por quê? Porque a minha palavra não está em vós. Você ouviu, você creu, mas você não permaneceu, né? A palavra veio, foi ministrada, você entendeu, mas esta palavra não fez o efeito no seu coração, não fez o efeito na sua vida, porque você não se permitiu viver esta nova vida. E aí ele diz o quê? Falo estas coisas que vi junto meu Pai. Vós, porém, fazei as coisas que vistes em vosso Pai. Vocês vivem a tradição. Não é tradição. Jesus não pede que nós vivamos tradição, mas Jesus pede que nós vivamos o Evangelho. É lógico, dentro de um ministério é preciso existir uma organização, né? Eu, Rafael, tá? Eu acredito que nós vivemos as coisas espirituais do Senhor, nós vivemos o mover do Senhor, e dentro de um ministério precisa haver uma organização, né? Dentro do ministério, onde cada setor trabalha dentro dele, bem organizadinho, bem alinhado, né? Que se conversem, um não interfira no outro, para que haja o bom funcionamento dentro de um ministério, né? Mas isso não é o fundamental. Isso é uma organização que requer dentro da igreja, mas não é o fundamental para a salvação. O que é fundamental para a salvação é vidas serem alcançadas, a palavra ser ministrada, a entrega ser dada por essas pessoas, e essas pessoas serem cuidadas pela igreja e serem alimentadas a essa fé, para que eles não somente creiam na palavra, né? Creiam no que foi pregado, mas que permaneça dentro desta palavra. Isso é fundamental. Abra mão do pecado, né? Que essa palavra ela venha mostrar para nós que precisamos sim abrir mão do pecado, deixar de ser escravo do pecado, viver esta nova vida com Cristo, pois
e permitir a ação de Deus na nossa vida. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai? Amém? Novamente nós temos os nossos pedidos de oração aqui, né? Não houve uma alteração, né? Então assim, eu nem vou repetir, a gente já sabe, são os mesmos pedidos que foram compartilhados ontem, amém? Apenas atualizando a ação de graça pela cura da Zenaide, né, da gripe dela, a minha cura da otite, graças a Deus o ouvido tá, 100%, né? Glória a Deus, né? Compartilhei com os irmãos, agradeci as orações dos irmãos, amém? Então, basicamente, são os mesmos pedidos, né? A cura do nosso irmão Clóvis também, né? Então, vamos orar neste momento, vamos falar com o Pai, vamos rogar ao Pai nesta noite, amém? Se você tem uma causa e queira colocar, se de repente você Ô, Glória! Que bom, que bom. Que bom, Kelly. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que notícia boa, né? Tá na UTI, mas está havendo uma melhora. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Nós glorificamos ao Senhor. Muito bom ouvir isso. Muito bom. Vai nos manter informado aí, Kelly. Amém? E vamos orar. Eu não sei se de repente existe algo que está te prendendo, existe alguma situação que está prendendo você e você não consegue se libertar, você permanece escravo diante disso, amém? Você coloque diante do Senhor e rogue para que o Senhor venha te libertar, amém? Rogue para que haja a libertação do Senhor na sua vida. Não é vergonha nenhuma admitir o seu pecado e ser liberto. Vergonha é você permanecer no pecado e não permitir a libertação do Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar nesta noite. Pai, o Senhor Jesus diz que, Deus, que não basta somente nós crermos no Senhor, não basta somente, Deus, nós dizermos que cremos em Jesus. É necessário que nós permaneçamos em Jesus. E permanecer em Jesus implica a transformação de Cristo na nossa vida. Implica, Deus, nós reconhecemos os nossos pecados, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós abrirmos mão do pecado, receber o perdão que vem do Senhor Jesus e ser transformado pelo Senhor, receber o perdão que vem da parte dele e desse pecado nós não viemos mais ser escravos, nós não sermos mais escravos do pecado, mas nós sermos libertos, sermos sarados e curados do pecado para vivermos uma nova vida em Cristo. Pai, nesta noite, ó Deus, nós nos reunimos aqui, porque, ó Deus, outrora nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos, ó Deus, das nossas concupiscências, nós éramos escravos das nossas vontades, nós éramos escravos, ó Deus, daquilo que nós julgávamos ser o correto, ó Pai, mas um dia o Senhor impactou a nossa vida, nos mostrou, ó Deus, que somente, ó Pai, é em Ti que nós deveremos crer, ó Pai, porque, ó Deus, se nós permanecermos no Senhor, nós seremos, sim, ó Deus, verdadeiramente os seus discípulos. E, ó Pai, é quando nós permanecemos no Senhor que nós conhecemos a verdade e esta verdade nos liberta. Conhecer a verdade, Senhor, não é somente nós conhecemos esta palavra por meio das letras que são trazidas aqui, mas é quando nós buscamos este encontro verdadeiro com o Senhor e meditamos na sua palavra, temos o gozo, o prazer na sua lei, como o salmista mesmo diz, e nela meditamos, nós entendemos os propósitos do Senhor, nós entendemos a vontade do Senhor, nós conseguimos, ó Deus, compreender os segredos espirituais que há nesta palavra e nós passamos, ó Deus, a ser verdadeiramente, ó Deus, conhecedores. E quando somos conhecedores, nós não somos mais enganados, porque nós fomos libertos da ignorância e da escravidão
do pecado. Senhor Jesus, nesta noite, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, a Ti, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, que nós, ó Deus, venhamos conhecer mais do Senhor, que nós venhamos, ó Deus, buscar cada vez mais a Tua presença, que venhamos conhecer mais a Tua palavra, ó Pai, que venhamos nos entregar cada vez mais a Ti, ó Pai, para que nós não mais venhamos ser, ó Deus, enganados, para que nós não mais, ó Deus, venhamos, ó Deus, nos ser levados a este engano, mas para que nós venhamos conhecer cada vez mais esta verdade, e nesta verdade nós sermos libertos. Através desta verdade, ó Pai, nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados, ó Pai, abrir mão, ó Deus, das artimanhas do inimigo, ó Pai, porque aquele que vive no pecado se torna escravo do pecado. Nós não queremos mais ser escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus, nós não mais vivemos, ó Deus, no pecado, nós não mais vivemos, ó Deus, as artimanhas do pecado, mas nós somos livres por esta palavra que nos mostra, ó Pai, aí nos traz, ó Deus, a necessidade do arrependimento, da entrega total a Ti e desta vivência que somente em Cristo nós podemos nos achegar a Ti, ó Pai. A Tua palavra, ó Deus, é muito clara, ó Pai, quando diz, ó Pai, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Pai, o Senhor é caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida, ó Pai. É em Ti que nós cremos, vivemos e buscamos a Ti, ó Pai. É somente através de Jesus que nós conseguimos nos aproximar de Deus. É somente através do Deus Filho que veio a esta terra, que veio encarnado, ó Pai, e instaurou o Seu reino, ó Pai. É através dele, ó Pai, que nós nos achegamos a Ti, ó Pai. Existia, ó Deus, um abismo entre o homem e Deus. O homem pecador, preso no seu pecado, preso na escravidão do pecado, preso, ó Deus, nos seus próprios defeitos e deleites, ó Pai. Verdade é que o pecado, ele descaracteriza a pessoa. Ele tira, Deus, a total confiança que há sobre a vida dessa pessoa. Ele perde a total confiança, ó Deus, na sociedade, nas pessoas e em si mesmo. Ele tira toda a característica de Cristo na sua vida, ó Pai. Porque, ó Deus, aonde há luz, as trevas não prevalecem. Mas aonde nós permitimos que as trevas venham permanecer, logo a luz não consegue brilhar, ó Pai. Então nós perdemos a característica de Cristo. Nós somos afundados no pecado, ó Pai. Nós somos julgados, ó Pai. O pecado, ó Deus, nos tira a esperança, ó Deus. O pecado nos tira, ó Pai, a certeza de que se nós nos arrependermos, o Senhor irá nos curar, irá nos livrar. O pecado, ó Deus, ele nos rouba da comunhão com o Senhor, ó Pai. Mas, ó Deus, se o Filho vos libertar, ó Deus, a entrega de Cristo é quem gerou esta ponte, né? É que constituiu esta ponte entre nós e o Senhor, ó Pai. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres. Ó Pai, nós não vivemos uma descendência e uma tradição, mas vivemos a liberdade em Cristo. E esta liberdade nos impulsiona a buscar a Ti cada vez mais, dia após dia. É por isso que nós estamos aqui, ó Pai. É por isso que nós, ó Deus, nos reunimos todos os dias, da meia-noite à 1h. Porque, ó Deus, nós cremos no agir do Senhor, nós cremos nos propósitos do Senhor, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós cremos, ó Deus, que a cada noite que nós nos reunimos aqui nesta oração da madrugada e nós nos tiramos a reflexão da Sua palavra, é um conhecimento a mais que o Senhor nos
está nos trazendo, ó Pai. Parte, ó Deus, das nossas dúvidas, ó Deus, aquilo que está no nosso coração, que está nos impedindo de chegar mais próximo do Senhor. Os paradigmas são quebrados, ó Pai. As barreiras começam a cair, ó Pai, porque nós estamos buscando ao Senhor. Nós estamos buscando a Tua presença e nós estamos nos entregando ante a Tua presença, ó Pai. Esta é a nossa certeza, de que se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós, ó Deus, entregarmos a nossa vida total, se houver uma totalidade de entrega a Ti, ó Pai, nós vivemos a libertação que vem do Senhor. Se permanecermos em Ti, ó Pai, verdadeiramente seremos os Seus discípulos e seremos livres. Hoje, ó Pai, nós somos livres e nós oramos porque cremos na libertação do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela minha tia Celestina, ó Pai, para que haja cura sobre a vida dela. Oramos pela vida, ó Deus, da Angélica, ó Pai, que tem passado por lutas, ó Deus, mas nós clamamos a Ti e cremos, ó Pai, que o Senhor está guardando a vida da Tua filha, ó Pai. Assim também nós oramos pela vida da Amanda, ó Pai, a sua filha, o casamento dela, o esposo dela, o filhinho dela, ó Pai, pela vida da Alex e a sua família, ó Pai, que está morando lá no interior, ó Deus. Nós oramos pela vida do Kaique também, ó Pai. Pedimos que o Senhor guarde a vida dos filhos dela, ó Pai, e seus respectivos cônjuges, seus respectivos casamentos, os seus filhos, ó Pai, toda a sua família, ó Senhor, a mãe da Angélica também nós clamamos nesta noite, ó Pai, e pedimos, ó Pai, guarda, Senhor, a casa dela. Guarda a família dela, ó Pai. Guarda, Senhor, todos eles na sua caminhada contigo, ó Pai. Nós rogamos nesta noite, ó Pai, para que haja conversão na casa da Angélica, ó Pai. Que haja conversão na família dela, ó Pai. Que todos reconheçam que o Senhor é Deus, ó Pai, e se entreguem a Ti, ó Pai. Certos, ó Deus, de que o Senhor está guardando a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela vida da Tua filha e a Tua casa, ó Pai. Assim também pelo casamento da nossa irmã Zefinha, ó Pai. Abençoa, ó Pai. Abençoa ela, o esposo dela, a família dela, ó Pai. Guarda, Senhor, o cordão de 3 dobras, ó Deus, ele não se rompe, ó Pai. Porque neste cordão está, ó Deus, o esposo, a esposa e o Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja o centro desta relação, ó Pai. Que o Senhor seja aquele, ó Pai, que está guardando e está provendo a esta família, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Pela vida da Adriana, o seu pai, ó Deus, seu Valtail e a sua mãe, a Dona Odete, ó Pai. Por esse momento que eles estão juntos, essa nova fase, ó Pai, lá em Paraguaçu Paulista. Abençoa, ó Deus, a vida dela. Abençoa, ó Deus, a caminhada dela e junto, ó Deus, com a sua família, ó Pai. Que esta nova fase, ó Deus, seja uma fase, ó Deus, de gozo, de alegria e, ó Deus, também de muito trabalho, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Pela vida da Ana Paula e da sua família, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dela, abençoe a casa dela, a família dela, Senhor. Provém, ó Deus, todas as necessidades, ó Deus, dela. Traga, Senhor, a libertação naquilo que precisa ser liberto, ó Pai. Guarda-os, ó Deus, de todas as artimanhas do diabo, ó Pai. Abençoa, Senhor, que eles sejam, ó Deus, uma família abençoada, canal de bênção e um exemplo para a sua comunidade, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Pela vida, Senhor, da família da Amanda, que perdeu a sua sogra, ó Pai. Oramos pelo seu marido, por todos os familiares, ó Pai, que perdeu a Dona Benedita. Guarda, Senhor, a vida de cada um, que eles sejam, ó Deus, consolados pelo Senhor, ó Pai, e sejam, ó Deus, totalmente guardados por Ti. E este momento seja um momento, ó Pai, onde eles consigam ter um encontro especial com o Senhor, ó Pai. E, ó Deus, que seja um momento, nós cremos que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Que seja um momento em que eles se entreguem a Ti e busquem a Tua face, ó Pai. Assim a família do seu Marcos, ó Deus, que perdeu a sua esposa Mara também. Eles, ó Deus, que
tem entregue a vida ao Senhor. Ó Deus, continua guardando a vida dele, dando forças e a esperança do novo amanhecer, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós também oramos em ação de graças, ó Pai, pelas curas que o Senhor tem, ó Deus, promovido, tem trazido à sua igreja, ó Pai. Pela cura do nosso irmão Clóvis, ó Pai, pela cura da Zenaide, ó Deus, pela minha cura, ó Pai. E nós já oramos agradecendo, ó Deus, o prover do Senhor, a provisão do Senhor sobre todos esses pedidos. Nós cremos, ó Deus, no prover, nós cremos na cura, na restauração, na ação do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. E cremos, Senhor, em nome de Jesus, que nós veremos o testemunho da Kelly, ó Pai, pelo seu tio, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que nós veremos, ó Deus, ela dar o testemunho pela vida do seu tio. E, ó Deus, nós veremos que ele também estará com a gente dando esse testemunho. Nós cremos em nome de Jesus, oramos em ação de graças também pela melhora que ele anda tendo. Está na UTI ainda, mas está melhorando aos poucos. E cremos, ó Pai, que é fruto da nossa oração. É fruto do posicionamento da tua igreja. É fruto, ó Deus, não só sobre a vida dele, sobre a vida da minha tia, sobre todos os pedidos. Nós veremos, ó Deus, o prover e a ação do Senhor, porque é fruto da nossa entrega, da nossa oração, porque nós cremos no agir do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que eles verdadeiramente irão permanecer na sua palavra e serão chamados os seus discípulos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos por todos os enfermos também, ó Pai. Oramos por todos os necessitados. Pedimos, ó Pai, e profetizamos a presença do Senhor sobre a vida de cada um. O prover do Senhor sobre a vida de cada um. A cura, Senhor, sobre a vida de cada um. Ó Deus, o que o Senhor está guardando cada um, ó Pai. Que cada um venha viver, ó Deus, experiências com o Senhor, o prover e a ação do Senhor sobre a vida de cada um, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Toda enfermidade, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, de morte, todo espírito de morte, todo espírito de engano, toda ação de Satanás, ó Pai, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos a libertação sobre a vida de todas as pessoas que estão no pecado, ó Pai. Todas as pessoas que, ó Deus, não têm conseguido se libertar, ó Pai. Têm estado presos às amarras do pecado, ó Pai. Nós profetizamos a cura sobre a vida de cada um. Nós profetizamos a restauração e a transformação, ó Pai. Ó Deus, que haja um mover sobrenatural sobre a vida de cada um. Ao ponto, ó Deus, deles estarem atentos à voz do Espírito Santo, sabendo que eles são amados, sabendo que o Senhor está de braços abertos, sabendo, ó Deus, que não existe pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não há, ó Deus, ação que seja maior do que o poder de Deus. Não há levante do inimigo que seja maior do que o perdão vindo da parte do Senhor, ó Pai. E se ainda há algo que esteja impedindo, ó Pai, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Oramos pelas nossas igrejas, ó Pai, pela IEJNA, pela IERP, pela vida dos nossos pastores, pelos diáconos, diaconisas, obreiros, líderes de ministérios. Oramos pela vida de cada um, ó Pai, e pedimos a Ti, ó Pai, que haja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a ação do Senhor sobre a vida de cada um, dando discernimento, guardando a vida de cada um, das suas famílias, ó Pai, e promovendo, Senhor, encontros maravilhosos com o Senhor, para que eles possam, ó Deus, estar sempre motivados, ó Pai, crendo, ó Deus, permanecendo na sua palavra e assim incentivando os seus liderados, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos também, ó Deus, por todos que estão trabalhando, ó Deus, para entrega de marmitas, assistência com as cestas básicas. Ó Deus, que o Senhor guarde a vida de cada um, ó Pai. Oramos também, Senhor, pela vida de cada um, ó Pai. Eu oro neste momento por cada um que está, ó Deus, assistindo a esta live, Senhor.
por cada um que está participando da oração da madrugada, ó Pai. Peço a Deus que o Senhor guarde a vida de cada um, ó Deus, que eles tenham, ó Deus, um dia maravilhoso na sua presença, que eles tenham, ó Deus, uma quinta-feira, ó Pai, de comunhão plena com o Senhor, ó Pai, de, ó Deus, uma comunhão intensa contigo, ó Pai, ao longo deste dia, ó Pai, que eles falem com o Senhor, que eles ouçam a Tua voz, que eles sejam libertos, ó Deus, de tudo aquilo que possa lhe fazer mal, ó Deus, que eles sejam curados de todas as enfermidades, que eles sejam livres, ó Deus, de todas as artimanhas de Satanás. Mas se ainda, ó Deus, houver, ó Pai, e eles forem afetados, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, eles não venham esmorecer, mas venham prevalecer na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um, dia abençoado no nome de Jesus, sobre aqueles que irão assistir essa live posteriormente. Ó Deus, peço que o Senhor abençoe de bom modo, dê um dia abençoado, Senhor, à Tua igreja, a todos que creem em Ti, a todos que estão clamando em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço, ó Deus, e clamo a Ti pela vida dos meus irmãos. Oro também pela nossa nação, por todos os políticos, por todos os moradores deste país. Sara esta nação, nós te pedimos, ó Pai. Guarda, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado nesta nação. Essa nação está doente e necessita, ó Deus, do seu poder. Ó Deus, nós oramos por essas curas, ó Pai, dessas vacinas contra a Covid. Pedimos, ó Pai, uma ação do Senhor sobre a vida de cada um que está testando, que haja funcionalidade para que essa cura, ó Deus, ela venha ser assertiva e possa erradicar essa doença, ó Pai. Possa trazer a cura sobre, ó Deus, as pessoas do Brasil, e não só do Brasil, mas de todo o mundo, ó Pai. Senhor, nós oramos a Ti, nós Te louvamos e agradecemos na autoridade, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Só lembrando, então, 5 horas da manhã, a oração com o pastor Wagner. Amém. Lá eles também estão meditando no Evangelho de João. Amém. Se você puder, participe da oração às 5 da manhã. Amém. Às 3 horas da tarde, estudo bíblico. Tá? Se você puder, participe também. Às 8 horas tem o culto, tá? Tanto a oração quanto o estudo bíblico é somente no Instagram da família ERP. E o culto às 8 horas da noite é no Instagram da família ERP e do ERP Jovens. E depois tem a live do Nova América. Então, acabou a live, né, o culto lá na ERP, pula para o Jardim Nova América, amém? E venha participar com a gente aqui também, amém? Às 9 horas da noite e à meia-noite nós estaremos de volta. Venha participar com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, amém? Que o grande amor de Deus, a paz, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Pois sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Deus é fiel. Amém? Agradeço aí a presença dos irmãos por participar, a presença do meu pastor, né? O pastor Marcelo, tá sempre acompanhando. Amém? Pela confiança também, né? De deixar esse trabalho nas minhas mãos aqui, né? Para a gente poder estar meditando. Espero encontrar os irmãos novamente à meia-noite, para nós darmos continuidade à meditação da palavra do Senhor. Amém? Lembre-se sempre, Jesus é bom. Você é uma bênção. Conta comigo. Aqui você tem um amigo. Conta com a nossa igreja. Aqui você tem uma família que te ama e está pronta para te ajudar. Amém? Se precisar de um aconselhamento, se precisar de uma orientação, os nossos pastores estão à disposição, tanto o pastor Marcelo, no Nova América, o pastor Wagner, o pastor José, na IERP. Você tem os nossos canais, o WhatsApp, os Instagrams da nossa igreja.
Enfim, você tem livre acesso à nossa liderança. Não consigo falar com o pastor, algo assim, pode falar com os presbíteros, os diáconos, eles repassam. Enfim, estamos à disposição dos irmãos. Amém? Nos ajude a divulgar o nosso Instagram. Amém? Quanto mais pessoas, souberem e participarem das nossas lives, mais a palavra de Deus irá ser propagada, vidas serão alcançadas e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Muito obrigado. Estamos aí já finalizando a nossa live e só desejo que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, de vitórias, de curas e livramentos da parte do nosso Deus. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a nossa próxima oração da madrugada. Tchau, tchau.